Boa noite, chegamos para mais um podcast, todas nós. Hoje nós temos uma convidada toda especial. E eu vou começar falando que ela deveria ter sido professora. Todo mundo esperou que ela fosse professora. Eu acredito que até no fundo ela mesma esperava que ela era professora. Porém, curiosa como ela acabou indo para outras áreas, ela foi estudar outras coisas, ela fez 10 mil pós, entrou na neuropsicologia, entrou na psicologia, neurociência, hoje ela é neuropsicopedagoga. Ela trata de criança com alguns distúrbios, é assim que fala? Sim. Com alguns distúrbios, ela trata de crianças que vieram do assunto que nós vamos tratar hoje. Ela é mãe, ela é filha, ela é uma ótima profissional, está aí na cidade já há um bom tempo, já está trabalhando a sua profissão. Hoje nós vamos conversar com a Rita Caroline, neuropsicopedagoga, e ela. Gente, a gente tem um leque de assunto para falar. Eu tenho várias perguntas. Tenho pergunta que veio de vocês também lá no Instagram. Boa noite, Boa Rita! noite, Tô tudo muito bem? feliz de ter você aqui com a gente, da gente poder falar a respeito do assunto, que é um assunto. Que as mães realmente precisam saber. Eu mesmo precisava, a gente teve uma breve conversa a respeito e você me falou várias coisas que eu não sabia. Tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando um pouco da Rita. Sim, Rita mãe, Rita filha, em que momento a Rita se tornou neuropsicopedagoga? sim. Eu sou a mãe da Mariana, do Arthur. Fiz a pedagogia, me formei em pedagogia. E aí, quando finalizei pedagogia, como eu te contei, realmente eu vi que não era aquilo. Falei, não vou para a sala de aula, preciso de algo a mais. Continuei fazendo pós-graduação, fui para educação infantil, fiz psicopedagogia. Fiz neuropsicopedagogia, fiz terapia ABA, e aí abri aqui um espaço aqui na cidade e comecei a fazer os atendimentos e realmente me encantei. E hoje também estou cursando psicologia. Então, além de neuropsicopedagoga, daqui a pouco você é psicóloga também. E aí Sim, você vai querer continuar trabalhando na mesma linha? sim. O meu propósito é continuar trabalhando com crianças e adolescentes. Muito legal, Rita. Rita, fala um pouquinho do seu espaço da Clínica Equilíbrio, porque eu sei que a clínica já tem um tempinho. Mas caso haja necessidade, Também se dá para for só trabalhar. comigo, vai ser só comigo. Caso haja necessidade só com ela, até porque ela também atende adultos, né? E aí é só com ela, realmente. Rita, vamos lá, vamos começar a falar do seu assunto, que eu sei que você tá afiadíssima, né? Ô, Claro. Rita, vamos lá. Porque eles sentiam, assim, que N coisas que parece que as pessoas iam falar, as pessoas iam olhar, meu filho tem problema. Então tinha muito esse preconceito. Por outro lado, quando a escola pontuava, os pais ficavam assustados, não sabiam para onde ir, para onde correr. A gente já vinha caminhando já para as crianças terem assim, dificuldades escolares, as crianças já estavam muito conectadas já na internet, porém para Não brincar. tinham tanto contato com a internet como tem agora, né, Rita? Exatamente. As crianças ainda brincavam, ainda corriam, e aí, de repente, se viram dentro de casa, trancadas, a família toda trancada dentro de casa, então o mais fácil ali foi, de fato, a internet, né? Veio a Até para pandemia. comunicação com a família, né? Sim, veio a pandemia. O que que aconteceu, Rita? Eu trabalhei muito mais. Durante a pandemia? Sim, por incrível que pareça, eu trabalhei muito mais. Porque aí os pais ficaram dentro de casa com os seus filhos, tiveram que virar professores dentro de casa, né? E para eles isso foi assim assustador, porque uma coisa é você mandar para escola, o professor, ele tem toda essa E didática. isso foi em que período, mais ou menos? Ai, Ju, foi do sexto mês em diante? Foi logo nos primeiros meses? Primeiras semanas. Mentira! Primeiras semanas, assim, a minha demanda aumentou gigantescamente e, ao mesmo tempo, para mim também, como profissional, era novidade. Como é que eu vou trabalhar online com essas crianças? Ao mesmo A tempo, gente tinha nunca uma. tinha ouvido falar Sim, disso, né? Eu trabalhar. Porque já existia cursos, faculdades online, mas curso online, essas coisas quase também não existia para nós adultos, né? Já exatamente. existia o curso EAD, Sim, mas não era tão constante como hoje. sim. E aí os pais se viram muito assustados. E aí eles procuravam essa ajuda e a gente, como profissional, queria
dar esse auxílio, então eu também tive que me reinventar para conseguir ter esse atendimento, para conseguir auxiliar essa família, e juntos nós fomos descobrindo com cada família o que dava certo dentro da rotina da família, né. E eu sinto que, assim, aí existia a questão, assim, de ser precário, às vezes, a família ter um jogo dentro de casa, de ter coisas simples, folha, papel, para a criança montar, Porque não tinha. porque não tinha. Porque não era um hábito da família, com aquela correria do dia a dia no automático, ou a criança estava na escola, ou a criança estava fazendo alguma atividade, né. É verdade, é verdade. Então nós estávamos sempre nesse automático, então acabava que não tinha realmente essas coisas dentro de casa. Então foi passada essa orientação para a família, de ter um jogo, "Ah, eu não tenho condições, então vamos para o sulfite, vamos montar jogos, vamos fazer", e a gente foi passando toda essa orientação no dia a dia, e era 24 horas, né, porque por conta da ansiedade também que veio gerando, não só nas crianças como na família, era 24 horas ligado, 24 horas respondendo a todo momento. Logo nas primeiras semanas. Primeira Porque os semana. pais já observaram essa necessidade de ter algo para fazer com as crianças. Sim. Em que momento os celulares entraram, Rita? Como assim, você Em diz que assim? momento os celulares entrou na pandemia? Não, acredito que logo vai, até pelo menos comigo, as crianças que eu atendo, segunda, terceira semana eu já tinha muitas crianças já que já tinham seus próprios celulares, né, de acordo com a realidade, como aqueles também que precisavam esperar até o final do dia para poder usar o celular do pai e da mãe, porque a mãe e o pai estavam trabalhando. Mas as crianças já estavam ali totalmente conectadas, porque os primeiros dias foi como se fosse férias. Sim, Estamos trancados é, dentro de casa, isso vamos mesmo. comer e beber, É né, isso vamos mesmo. jogar, vamos brincar, vamos assistir. Então, era a única ferramenta. E acredito que, assim, até para criança ficar um pouco mais tranquila, porque tinha aquela agitação, porque a criança que ia pra escola, tinha um monte de atividade, de repente Da presa, noite pro dia não pode mais fazer nada. aí a família dava o celular. É mais fácil, né, coloca pra jogar, coloca pra distrair, porque ele tá cansado, é uma maneira de se conectar com o mundo. Sim, é verdade. E aí foi nesse momento, Rita, que é de acordo com a conversa que a gente teve, né, esses dias, foi nesse momento que os pais começaram a observar as crianças. Sim. E aí os pais começaram a fazer essa observação, eles estavam mais próximos durante a atividade, durante o uso do celular, durante as atividades diárias, que de repente às vezes a gente não presta atenção na correria no automático de uma alimentação, de um banho. Eles começaram a notar as dificuldades dos filhos. Daí já não foi a escola, porque geralmente a escola é quem pontua: "Olha, E mãe, é difícil pai". quando a escola pontua, né, Rita, Sim, para nós pais, sim. porque você se sente, não é incapaz a palavra, a gente se sente assim, poxa, eu não prestei atenção, por que que eu não vi isso, né? Poxa, precisou a escola me falar que estava acontecendo alguma coisa. É, nós pais, nós temos eu me incluo, né, até, a gente tem essa mania de se culpar, né? A gente nasce o filho, nasce uma mãe culpada, a gente brinca. E assim, é, de fato, o profissional, ele tá ali preparado para isso, ele tá com outras crianças, e ele vai, de repente, notar assim antes de você, e tá tudo bem, ok. Só que foi diferente, porque os pais estavam dentro de casa, eles estavam sendo professores dos filhos, né? Suprindo essas necessidades. Então, de fato, começaram a observar. E quais foram as queixas? Dificuldade escolar, atraso na alfabetização e muita Tudo ansiedade. coisa que a gente deixa realmente para os professores, Sim, né? E aí é nesse momento que a gente para pensar o trabalho incrível dos professores. Porque você coloca a criança lá para estudar e você acha que ela tem que voltar sabendo ler e escrever, e aí a gente acaba indo na reunião a gente só vai saber quando as coisas quando vai na reunião, né? E em casa, quando a gente precisou realmente, de fato, colocar as crianças para fazer, a gente notou o quão difícil era ensinar. Porque é difícil, Rita, não é fácil, sim. não. E a gente precisa entender, né, que a escola ela tá ali para passar essa informação, mas nós pais precisamos dar esta continuidade em casa.
Então, ter bons hábitos, como seria a leitura, como ter um horário para rotina, isso é muito importante e faz parte para auxiliar a criança nesse dia a dia, nessa rotina da escola, para que ela consiga também, em breve, se virar sozinha, mas precisa começar a iniciar isso dentro de casa. Veio a pandemia, as mães começaram a ficar desesperadas. Meu Deus, meu filho não aprende, não faz, não acontece. As queixas eram essas. E quais eram as orientações, Rita? Você conseguia diagnosticar algo de longe? Você precisou, em algum momento, conversar com as crianças? O que que aconteceu? Então, nesse primeiro momento, como já existia muito pânico, até assim, outras situações, como um TDAH, um autismo, que a gente, pela experiência, já conseguia observar, mas se fazia necessário a criança estar em clínica, fazer testes, passar por aquela bateria de investigação, a gente preferiu, de primeiro, só acolher a família. Acolher e auxiliar nessa demanda diária que vinha aparecendo. O problema já existia, né? Sim, sim. Então a gente veio acolhendo a família, auxiliando essa família no dia a dia, no que fazer de atividades, de como manter uma rotina do trabalho com a criança, fazer isso funcionar. Então, realmente foi mais um trabalho de acolhimento inicial. Logo depois, o que que foi acontecendo? E aí a gente voltou, né? E aí veio pra clínica. A gente Entendi. veio pra clínica. E nesse primeiro momento, nesse acolhimento, você acha que isso foi como eu posso te perguntar? Isso foi, isso realmente funcionou para os pais ou eles ficaram ainda mais nervosos? Meu Deus, e agora o que que eu faço sem poder estar com você? Porque uma coisa é a gente fazer uma videoconferência, uma videochamada, e aí você acalmar pela vídeo. Uma coisa é a gente estar de frente com você. Como que Não, foi? foi necessário assim, você tá ali fazendo, mas eu tô aqui, eu tô te mostrando, eu tô fazendo junto com você. Essa questão até assim, a gente faz o atendimento, a gente expandiu o horário, a gente estava disponível realmente a todo momento, acolhendo, acalmando. Então, sim, eu sinto que funcionou e a gente conseguiu passar assim tranquilamente. E foi muito bom, foi muito feliz reencontrar depois essa família, os novos que chegaram que a gente só conhecia através do online também poder encontrar pessoalmente, então foi muito gratificante. Pandemia foi acabando, né? Não, que na verdade não acabou ainda, mas Sim. a flexibilização chegou, a gente começou a poder sair. E aí, Rita? E aí a gente entrou numa situação. Primeiro, assim, eu esperei dar uma acalmada, continuei no online, as famílias tinham muito medo ainda. Quando eu resolvi voltar, algumas famílias voltaram, outras não. E aí nós fomos intercalando. Tinha semana que um pessoal era online, na outra semana o pessoal era presencial. Realmente, assim, com a ideia de manter um espaço entre um e outro, a higienização do local, dos brinquedos. Alguns eu tive que limitar também na clínica, porque até então a gente não sabia de fato ainda como que era esse contágio, né? A gente tirou tapete, a gente eliminou várias outras coisas. Então foi um trabalho assim muito difícil até para as crianças voltarem a não encontrar tudo ali, né? Sim. E quais foram os trabalhos executados com ela e quais eram os quais eram os problemas que mais vinham? O que, que mais veio? Bom, aí voltando de fato, aí veio a questão da ansiedade. A ansiedade, assim, era geral de todos, muito ansiosos, as famílias ansiosas, e aí é onde também vieram alguns casos de depressão, né? Também. Sério, Sim. Rita? E me conta, vamos falar a respeito, começar pela ansiedade. Quais são os sintomas de uma ansiedade em uma criança? A criança ela pode demonstrar um pouco mais de agitação ou não, também ficar quieta, a agitação das mãos, tremor, palpitação, então ela vai falar que ela de repente está com uma falta de ar, com uma dor no peito. São esses os primeiros sintomas que vêm surgindo, né? Pode ter algo além? Sim, né? Aí tem criança que pode passar mal, enfim, pode N situações a vir a acontecer. Caladinha Sim, sim. ou muito Sim, ou agitada? calado ou agitada, né? Aquele extremo, você Não fala, tem meio termo. não. E aí eu observo, é só eu preciso parar para observar. Sim. O dia a dia, com o dia a dia eu consigo. Sim, sim, sim. Você vai notar essa diferença no seu filho. A gente conhece.
Aí você vai notando essa diferença, que a criança tem aquela coisa assim da respiração, quando ela for te perguntar alguma coisa, quando você notar, olha, falei pro meu filho que amanhã nós vamos em tal lugar. Ele começou a falar muito sobre, ele fica em cima daquilo, ele fica perguntando, mas é amanhã? A gente vai amanhã? É amanhã mesmo? Nossa, Então, existe muito isso. sim. Sim. Então, assim, existe a ansiedade, ok, é natural, todos nós temos e é normal. O problema é quando você passa a pensar assim, não, eu vou sair amanhã com ele, mas eu não vou contar pra ele que a gente vai amanhã no parquinho, porque senão ele vai ficar assim, não vai dormir à noite, né? Não vai conseguir se alimentar. E aí, de repente, onde surge aquelas dores que a gente brinca imaginário deles. Então, aí, se você não quer contar pro seu filho, opa, Quando a gente sabe que não diminui. pode contar porque ele vai encher o saco, Sim, né? Ficar toda hora, né? Porque criança, né, sim, fica. A gente sabe que algum problema tem ali. E a exatamente. gente nem faz nada, Rita. Sim. Por isso A que gente acha isso normal, é normal de criança. Rita do céu. É, porque realmente a gente fala, não, deixa, eu vou deixar pra contar só amanhã, ou então eu conto, ai meu Deus, eu me arrependi de ter contado. exatamente, Mas isso é um problema que a gente não tá vendo e que na verdade já é uma preliminar. É exatamente. isso? Que a gente precisa cuidar desde já, hoje, porque senão amanhã isso vem a se tornar um problema de fato, né? Grande. E Entendi, Rita. E realmente a gente não olha pra isso. não, A gente não. Nossa, isso foi de uma utilidade maravilhosa, porque a gente não olha, a gente acha que criança que pergunta muito, que fica ansiosa para passeio, essas coisas é normal, né? Eu pelo menos acho, né? é, Então, não, e assim, você vai vendo nas questões do dia a dia, não só o passeio. Meu filho vai pra escola, mas como é que tá o seu filho pra ir pra escola? Ele sentou lá com as mãozinhas, né, segurando, ficou mais quietinho, porque também teve isso, né? Porque aí depois veio a volta das escolas. As crianças passaram por muita ansiedade para voltar para as escolas, é verdade. né? E a gente achava que era ansiedade normal. Não, é É, ansiedade normal de voltar pra escola. não, não, eles se sentiram nervosos, teve muito suador. As escolas elas tiveram também que se reorganizar para receber essas crianças, porque para eles também, né, viveram, enfim, a pandemia, também estavam abalados, mas tiveram aí que se esforçar para receber essas crianças, para entender essas crianças, a dificuldade até de perguntar na sala de aula. Eu tive um caso assim, e da criança se habituou a reportar tudo aos pais, a perguntar aos pais, e aí ela assistia a aula, ela tinha dúvida. Aquele tempo a gente não tinha, os nossos pais, eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje, né? Sim, E aí nós nos tornamos hoje adultos extremamente ansiosos, né? Eu sofro de uma ansiedade assim absurda. E eu me lembro que desde que eu era muito nova, eu sempre fui assim. Mas hoje a gente tem a oportunidade de cuidar dos nossos filhos para que eles não se tornem adultos ansiosos. sim, é isso mesmo. Antigamente não se tinha nem informação, a gente não sabia o que era uma psicopedagoga. Por isso que existia todo esse preconceito. Por que que eu vou levar o meu filho lá? O que que o meu filho tem que eu vou levar o meu filho lá? Né? Quando os professores pontuavam dentro da escola. Então, hoje a informação tá chegando, tá bem mais próximo da gente, e a gente precisa falar muito sobre isso ainda, porque ainda, infelizmente, existem as pessoas que têm essa resistência. Entendi. E aí o tratamento, Rita, é como? É um acompanhamento semanal onde a criança, até brinco muito assim de falar para os pais, eu vou brincar muito com a criança. E aí você vai ter dia que vai sair daqui e falar, Rita, mas você só brincou com meu filho? Nossa, Rita, você não faz nada, você só É, brinca. só brinco, eu escuto isso direto. Eu tô sempre brincando, e sim. Mas lá as crianças são sempre muito informadas. Eu explico pra eles, a gente vai brincar. Mas o nosso propósito com tal brincadeira é trabalhar isso, isso, isso que nós precisamos melhorar, né? No seu dia a dia, para que facilite. Então, existe sempre uma informação para a criança. Ô, Rita, e quanto à ansiedade, você acha que a partir de quantos anos a gente já consegue começar a diagnosticar? A achar esquisito? Olha, tem criança. Olha, tá assim, muito diversificado, assim, pra falar, Ju. Pra você ter noção, eu já atendi criança de 1 ano e 8 meses. Com ansiedade? E quais eram os Sim, sintomas? sim. Tava mordendo muitos coleguinhas, né? Tava sabendo lidar com a volta mesmo, de estar com a sociedade, com outras pessoas. Entendi. Enfim. E aí a gente pode procurar, e aí com certeza você vai ter. Porque
isso vai desencadear outras coisas, ou de repente você vai falar, não, Ju, é só uma ansiedade mesmo, ou de repente com a ansiedade a gente vai descobrir outras coisas. Sim, a gente pode descobrir outras coisas, como pode virar uma patologia, uma depressão, Se né? não cuidar, Se né? não cuidar, Vamos exatamente. falar, então, Rita, da depressão. Sintomas. A depressão não necessariamente é aquela pessoa que tá triste, que tá lá acuada também. De repente ela pode demonstrar aí uma agitação gigantesca, mas de fato ela não tá legal. Ela não tá bem. Tá? Então você vai prestando atenção naqueles comportamentos que vão mudando. Era uma pessoa que saía muito e hoje ela tá mais em casa, mas eu vi ela passando, ela me deu tchau, ela falou comigo, tá tudo bem. Não necessariamente ela esteja bem. Então alguns comportamentos diários vão mudando da pessoa. Ela quer ficar mais trancada, ela quer ficar no quarto, ela prefere ficar sozinha. É bom a gente ter atenção nas falas que as pessoas usam. Então, assim, de se mostrar de fato assustado, com medo, né, então tudo isso vai causar E isso nas crianças também. sim. Tem tem algum ponto-chave que você fala, Então, quando faz a isso daí. criança, o que me chama atenção, assim, na escola, é aquela criança que tá arteira demais, aprontando demais. Também pode se encaixar também num quadro aí de depressão. Porque a gente fala, não, criança bagunçando é criança sadia. Não Exatamente. Mas e exatamente. aí, ela tá feliz? Aí você senta e conversa de fato com essa criança, ela tá feliz? Mas se Como é ela não que tiver, é? ela vai falar? A gente sente, né? A gente entende no olhar e não necessariamente só na fala. Aí, no caso, na clínica, a gente tem outros métodos que são brincando. Depender aí da idade da criança, você pode brincar com ela com o jogo, o desenho, pedir para a criança desenhar. Então, você vai fazendo propostas de desenho, desenha sua família, desenha você e os colegas na escola. E aí, ela vai falando com você também, ela vai te contando quando ela não é aquilo de a pergunta direta, né? Ela acaba te contando, ela acaba trazendo. E isso também pode vir daquela ansiedade que a gente não curou, que a gente não Exatamente. reparou. Exatamente. Ô, Rita, criança também entra com medicação? Sim, criança, adolescente também entra com medicação. Aí, no caso, a gente faz, né, esse levantamento, viu a necessidade, aí manda para o neurologista, para o psiquiatra, de acordo com a necessidade da Em criança. que momento você fala, essa criança eu não consigo mais tratar assim, dessa forma, precisa entrar com medicação? Geralmente ela tá como? Então, aí no caso, assim, a gente passa as orientações para a família. A gente vê que a gente não está conseguindo, né? A gente já pede realmente para estar buscando esse outro profissional. Mas independente, o outro profissional, ele precisa fazer essa avaliação com a criança. Ele é quem vai dizer, é necessária a medicação, não é necessária a medicação. Eu faço todo o levantamento diário de como é que tá a rotina, como é que tá a escola, como é que tá a alimentação, monto um relatório, envio, né, pelos pais para esse profissional que vai atender a criança. E esse profissional é quem vai dizer se a criança vai entrar com medicação ou não, se existe essa necessidade. E aí, geralmente, após quanto tempo já se melhora na criança com medicação? Olha, coisas muito rápidas, de 2, 3 semanas. Eu Sério, já vi Rita? crianças mudando, assim, adolescentes, né? Uma mudança, assim, brusca, terrível. E quando é um tratamento que não há necessidade de medicação e é feito com você, geralmente qual é o tempo? Também não tem como dizer. Isso depende de cada criança, de cada família, de cada rotina, de como vai ser a aceitação dessa família. Porque não adianta você também chegar pra mim e falar: olha, Rita, tá aqui o meu filho tá com problema. Eu vou ficar com seu filho uma vez, 2 vezes por semana durante 50 minutos. E o depois é você que continua dentro de casa. Então, na verdade, esse tratamento não deveria ser feito, até para outros distúrbios, né, que a gente vai acabar falando, esse tratamento devia ser feito com a família inteira, não, Rita? Porque Sim, muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso. E eu acredito que o pós-pandemia a gente voltou trabalhando muito mais. sim. Na verdade, lógico, flexibilizou muita coisa, a gente tem o home office, a gente tem horários talvez mais flexíveis, mas eu acredito que a gente voltou trabalhando muito mais. E aí é muito complicado isso, porque é, a gente ter a sensibilidade, beleza, lá na pandemia a gente teve a sensibilidade de parar para olhar e diagnosticar que tinha uma coisa errada. Mas essa volta, ela foi muito crucial.
Foi difícil, realmente, para todas as famílias. E sim, existindo a necessidade, a gente senta, a gente conversa com as famílias, a gente orienta que essa família também precisa passar por um profissional, que essa família também precisa buscar ajuda para que o tratamento ande, para que todo mundo consiga andar juntos, né? Então, se faz Entendi. necessário. O pós-pandemia de crianças que foram diagnosticadas com depressão, com ansiedade, como que foi, Rita? Como tá sendo? Ou então, crianças que não foram diagnosticadas lá na pandemia, mas o pós não veio, não voltou direito. Gente, foi a volta à escola, né? Eu acho que foi o principal marco, até mesmo para sair de casa, coisas simples, como parquinho. Crianças vão no parquinho hoje em dia, é só você parar ali e ficar 5 minutos. Eu falo assim, eles já sabem que é profissional, então eles acabam chegando próximo, a gente acaba conversando. Tem criança que tem medo de ir num parquinho ainda hoje. Tem criança que tem medo de tirar uma máscara se estiver num lugar aberto como um parque de diversões. Então, Não quer tirar não quer. máscara. Não quer, não encosta. A questão do álcool, da mão, lavar, isso eles aprenderam, eu falo que maravilhosamente bem. Acho que até mais que nós, que adultos. Então, eles usam a máscara direitinho, eles Até na passam álcool. escola, né? É uma Sim, gracinha. sim, Eles se adaptaram bem com a máscara na muito. escola, né? Dos pequenininhos aos maiores, eles usam direitinho, passam álcool na mão toda hora, todo momento. Então, eu acho que esse foi a virada que a família também começou a prestar atenção, porque a família ficou mais ligada depois da pandemia. Não Sim. tem como falar que a família, ai, voltou a trabalhar, voltou essa loucura, mas essa preocupação continuou, Sim, né? principalmente com os pequenininhos. Sim, essa preocupação continuou. E aí a família, ela conseguiu prestar atenção, como também na escola. A escola também vem prestando atenção, vem vendo que a situação está legal e vem passando essa orientação também para a família. Então, se de repente, porque assim, você falou pra mim que a neurose com o álcool, com a máscara, com a limpeza, não é normal. Principalmente em crianças. Tá ali insistindo ainda nisso, tá muito apegada, tá com problema. Sim. É aquela criança que, assim, alguém encostou, ela já se assusta. Ela já olha. Não que a gente não tenha que ter o cuidado, é igual você falou no início, que a gente ainda continua, né? Na pandemia, ainda nós precisamos ter esse cuidado, se faz necessário realmente. Só que o problema é que a criança está assustada, a criança tá deixando de viver. A criança começa a tremer, a criança começa a chorar, ela não consegue fazer uma atividade muitas vezes na escola. Então, isso é preocupante. Entendi. Rita, o que mais a gente percebeu nas nossas crianças na pandemia? Ou na pandemia que nós trouxemos para o pós? Eu acredito que seja o atraso da alfabetização. Temos muitas crianças com atraso em alfabetização. É o TDAH? Sim, tem TDAH, tem o autismo, enfim, tem várias outras patologias. Só que atraso mesmo, de déficit da aprendizagem, da alfabetização ali, que ficou algumas coisinhas para trás, que precisavam ser trabalhadas. Até mesmo porque, assim, durante a pandemia, nós tínhamos crianças que estavam em certas fases, vários pequenininhos. Precisava ter brincado no parquinho, brincado de massinha, picado de papel com a mão. Ele pulou essa fase e de repente colocaram ele no primeiro ano com um caderno sentado, Realmente. entendeu? Que diminui. Não quer dizer que a criança não vai no parquinho, não vai brincar, vai, mas diminui, não é aquela coisa todo dia. Ele não, a massinha, ele já não vai ter mais a massinha. Então, muitos, o que eu sinto assim, que eu conheço professores, escolas que a gente também faz algumas palestras. Então, eu senti que muitos professores sentiram a necessidade de voltar. Porque a criança não passou por algumas fases. Apesar de ter passado de série, ela não passou por algumas fases, então foi necessário E voltar. aí, aqui na cabecinha dela, ela ainda ia voltar para brincar. E aí Exatamente. colocaram um monte de livro na mão dela, uma responsabilidade muitas vezes de prova, Sim. né? E ela não estava preparada para isso. Ex- E o que aconteceu? E aí a escola teve que voltar. Essa, pelo menos, também foi uma das minhas orientações para as crianças que passam comigo. Porque a gente também faz esse trabalho de ter essa comunicação com a escola, né? E aí volta. Volta e vamos passar por todas as fases que se fazem necessárias para essa construção. Porque não adianta eu querer ensinar o final do abecedário sem ir pelo começo, né? Então a gente precisou voltar para a criança passar pelas fases normais.
Você acha que a escola teve que dar uma regredida? Tipo, se eles tinham uma apostila pro primeiro ano, eles tiveram que ir lá pro pré, para depois. Correram lá no pré, pincelaram do pré para depois vir pro primeiro ano? É, eu acredito que eles tiveram que correr, né? Porque independente, infelizmente, eles têm que seguir aquilo que tá lá, eles têm que seguir tabela, né? Sim. E aí eles tiveram que voltar, de fato. Foi necessário voltar, foi necessário fazer esse trabalho que não, que a criança não passou, mas como correr também com o que a criança precisava aprender hoje. Então, eu acredito que ainda estamos nesse processo, por mais que temos voltados aí o ano passado, a gente ainda está nesse processo de voltar um pouco lá para trás para recuperar esse tempo, para recuperar essas atividades perdidas. Entendi. Rita, fala pra gente um pouco mais de cada um é distúrbios realmente que fala? São Sim, distúrbios? sim. Fala pra gente um pouquinho mais de cada um deles, para que a gente possa, de repente, ter uma outra forma de olhar e de avaliar, né? Porque a gente acha bonitinho, né? Ainda mais quando é criança, tá em casa, a gente acha que é tudo bonitinho. Sim, sim. Vamos lá. O TDAH, por exemplo, é aquela criança que você ensina e ela tá ali, ela fala, você aprendeu? Aprendi. Ah, mas eu não lembro. Mas eu esqueci. Se isso acontece sempre, opa, vamos chamar Objeto, atenção. esquece É objeto. isso que eu ia falar até. Faz um teste. Olha, vai lá no quarto, pega um pente, passa na cozinha, pega não sei o quê, depois passa no banheiro e vem aqui e traz pra mim. Esse é um teste. É um teste simples pra você fazer dentro da sua casa. Você viu que a criança foi. Opa, o que tá acontecendo? Ela esqueceu, ela se distraiu no caminho. Seu filho é aquela criança que você tá ali conversando com ele, passou uma borboleta, ele tá olhando, desviou o olhar, fugiu, acabou o assunto. Então são situações que vêm chamar a Eu, atenção eu que a gente sou eu, precisa. eu sou muito assim, Rita. Olha, Eu, se eu vou em uma palestra, se eu vou estudar, se eu vou na igreja, eu tenho que sentar lá na frente. Se eu sentar lá atrás, cada pessoa que passa me tira o foco. E aí, por exemplo, passou alguém e falou: Nossa, que cabelo lindo. Aí volto pro foco. Aí depois eu, nossa, que sapato lindo, que lindo, adorei. Aí, é verdade, o Lucas tá morrendo de rir, assim, Lucas. Eu tenho que ai meu sentar Deus. na frente, porque se eu sento na frente, eu só vejo a pessoa, e mesmo assim, se eu vou dar aula e a professora, se alguém vai dar aula e a professora chega, a palestrante chega, primeiro eu olho pra ela, eu falo, nossa, que linda, gente, que cabelo lindo e tal. Ela tá falando e eu tô viajando, sabe? Onde será que tem esse sapato? Onde será que tem essa. Nossa, que lindo. Depois eu vou prestar atenção E por nela. isso a gente tem até que tomar cuidado, né, com a vestimenta, né? Pra quando a gente tá ensinando a criança, eu no consultório, se tiver com pulseira, não, esquece. Porque a primeira balançada de braço que eu der, a criança já vai viajar, já vai ficar olhando, vai querer contar as bolinhas, ver a cor. Tem que tomar muito cuidado com tudo E isso é isso. uma característica do TDAH. Sim, sim. Porque eu, de fato, assim, sou muito dispersa. Se eu vou estudar, eu faço faculdade. Então, o online a gente sabe que, né, durante o dia comigo não funciona. E aí eu vou na madrugada. Aí eu desligo tudo, espero todo mundo dormir, eu desligo tudo. Eu falo, agora é eu e você. Mas eu ainda me pego olhando outras coisas no celular. Qualquer coisa. E aí eu só lembro de procurar as coisas na hora que eu tô estudando. Eu falo, ai, deixa eu ver isso aqui. Aí eu, pum, fui Perde o pro celular. foco. Então, E aí a gente tem também aquele TDAH, que é o hiperativo, que é o desatento, né? Aquele que é mais tranquilo, sossegado, e o misto, que é os dois. Que é tanto aquele agitado, como aquele. Ao mesmo tempo que ele tá. Uma hora ele tá muito agitado, outra hora ele tá muito tranquilo, então é 8 ou 80. lá em casa eu tenho uma desatenta também. A minha filha, ela esquece a lancheira na escola. 2 vezes por semana, no mínimo, ela esquece a lancheira. E aí, a agenda eu coloco no bolsinho pequeno. Filha, não esquece. Tem semanas que ela deixa de levar a agenda uma semana pra escola. Ela coloca no bolsinho pequeno. Aí eu Uhum. vou olhar, filha, não tem bilhete. Ah, esqueci que a agenda tava aí. Aí ela esquece a agenda em casa, ela esquece o bolso que tá a agenda. Aí ela esquece. Outro dia eu tinha uma festa na escola, elas trocaram de roupa na escola. E eu tô que tô procurando a calça da escola, eu tô que tô procurando. Aí outro dia ela chega, mãe, a calça tava na escola. Eu não ia achar nunca. E ela também não ia lembrar.
Nunca esquece o casaco na van, vai atravessar a rua, não olha pros dois lados. Ah, esqueci. É Tudo ela importante fazer esse esquece. trabalho de estar sempre falando com ela, de estar sempre conversando. Então, se ela vai na escola, a tia da van, todo mundo tem que estar informado para estar sempre lembrando, olha, para ela criar esse hábito, criar essa rotina dessa organização e ela buscar encontrar o caminho dela, de como funciona. Igual você falou, você consegue estudar de noite. É a forma que você encontrou de É a fazer dar forma como certo, que eu porque encontro, não tem tanta poluição sonora, visual, de um passando para lá, para cá. É cheiro também, parece que não, mas o cheiro também faz a gente tirar esse foco. Ai, senti aquele cheirinho gostoso, o pão tá saindo, É isso mesmo, entendeu? é isso Então, mesmo. tudo isso a gente encontra nossa própria maneira de fazer funcionar, de fazer dar certo, né? Só que precisa dessa organização. E que as crianças não têm, assim, né? Elas não sabem. Eu, por exemplo, sei que a minha maneira de dar certo é sentar na frente. Isso pra mim funciona. Funciona 50-50, 50-50, porque eu Sim, sei que em algum momento eu perco o foco, mas se eu sentar lá atrás, eu não tenho foco nenhum. sim, Mas eu já conheço, eu já sei isso. A criança, ela não sabe. exatamente. E é algo que na clínica, às vezes, eu sento e converso com eles e falo, olha, então, é legal, na escola você sentar lá na frente, a gente vai conversar com a professora sobre isso. Aí eles ficam bravos, porque eles não querem, às vezes, ser os que sentam na frente. Aí existe toda uma negociação, explicar o porquê da importância, mas se faz necessário, não tem como fugir disso. Reparei tudo isso, Rita, como a gente conversou semana passada. Reparei tudo isso, isso tem uma coisa ou outra que acontece comigo, já reparei que meu filho é disperso. O que que eu faço? Você pode estar procurando um profissional para estar conversando, né? Esse profissional, ele vai levantar todas as hipóteses, vai fazer o encaminhamento do seu filho para o neuro, que é ele quem de fato vai fechar o diagnóstico, mas somos nós quem levantamos todas essas hipóteses diárias do dia a dia, o que vem acontecendo. Fazer uma espécie de diário, de fato. E aí, o tratamento, como que é? É acompanhamento. Aí nós vamos verificar o que que ficou para trás, o que que precisa ser trabalhado, pedagogicamente falando. Ele não perde nada, Rita, ou você fala, não, o TDAH perde. Sim, perde. Fica sempre alguma coisinha ali para trás que se faz necessário trabalhar, né? Se faz necessário ter um estímulo para que ele consiga continuar acompanhando no dia a dia. Porque, né, quando você fala, ah, não, é porque a criança é dispersa, ela não presta atenção, alguma coisa assim, a gente acha que é normal, não, é normal. É, e se a gente for parar para pensar, antigamente, quantas pessoas não paravam de estudar porque falavam que não conseguiam acompanhar? Verdade. Entendeu? A gente entra nessa situação, porque não conseguia acompanhar desde pequeno, e aí tinha sempre aquela fala, "Ah, ele é burro, ele não presta atenção, ele é preguiçoso, é assim, E, na a verdade, gente mais existia um escuta. problema. Existe um problema. E aí é onde acaba acontecendo muita evasão escolar lá na frente. É verdade. Porque a gente consegue segurar a criança até um determinado ponto. Chega outro que ela fala, não vou, não vou, não vou. Principalmente na adolescência, né? Adolescência. Na Isso. adolescência. E aí é onde eles repetem de ano, enfim, vai acarretando várias outras situações. Fora isso, ai, não, Rita, ele conseguiu, ele chegou. Mas como é que vai ser na faculdade? Como é que vai ser a organização na Porque faculdade? é tão engraçado, né? Porque a faculdade, ela nos deixa livre. Na faculdade você faz como você quer. Você entra na aula que você quer, você chega na hora que você quer, você sai na hora que Ninguém você vai ligar pro seu quer, pai e pra sua mãe e falar, não olha. é? E aí chega na faculdade, o que que acontece, Rita? Então, e aí ela não consegue acompanhar, ela não tem uma organização com o próprio material, o próprio caderno ali, existe essa dificuldade, sai perdendo as coisas, esquece as datas, porque o professor não vai ficar, olha, você tem prova, olha, você tem trabalho para me entregar. Então, assim, ela vai perdendo, ela acaba, não consegue também manter esse relacionamento muitas das vezes com seus colegas, porque os colegas às vezes não sabem É que você tem verdade, e alguma nem tem coisa. paciência, né? E Ah, ninguém também é obrigado a ter. sim, aí começa aquela fala, ah, é preguiçoso, ah, não tá nem aí. Ah, ele tá se importando com outras coisas. Até porque, assim, existe a questão do hiperfoco. Então, geralmente, a pessoa, ela tem um foco em alguma coisa. Então, vai sempre falar assim, olha, mas ele tem o foco, vai naquele joguinho, não jogo especificamente, mas em alguma outra coisa que a pessoa goste, né? A minha filha, por exemplo, no balé. Tem hiperfoco no balé. Ah, ela tem hiperfoco no balé, daquilo ela lembra. Mas do trabalho da faculdade, não. Então, tá vendo? É preguiça, não tem É a nada. primeira coisa que a gente fala, nossa, não gosta de estudar, é Exatamente. preguiçoso, não quer nada com a vida. Sim. E a gente pergunta pra eles até, você gosta de estudar?
a primeira coisa que eles falam é não. Não. Por quê? Porque existe essa dificuldade. A partir do momento que a gente mostra um outro caminho, uma outra forma de se organizar, uma outra forma de aprender, aí eles passam a se interessar Então, na também. verdade, você acha que a gente precisa parar de taxar nossos filhos como preguiçoso, como, né, não gosta disso, não quer, né, frescura, besteira? Sim, isso é muito importante. A gente precisa parar com essa fala, precisa buscar esse auxílio, verificar o que está acontecendo, porque também que se não for nada, precisa de um reajuste na rotina, né? Não só dessa criança, desse adolescente, como da família ao todo. Se a criança chegou na situação que chegou, não foi sozinha. Existe alguém que é responsável por ela. Já chegou algum caso pra você onde a mãe tava desesperada? Nossa, isso acontece, acontece, quando você foi ver, não era nada. Sim, também acontece muito. Você realmente só tem aí que organizar essa rotina da família no dia a dia. Adolescência. Como é o adolescente com o TDAH? Então, não muda, as características são as mesmas, né, em ambos, tá? E esse adolescente aí, ele fica um pouco mais retraído, na verdade, por conta da dificuldade, né? Então, ele fica com medo em se expor, com medo de passar vergonha, porque aí eles estão na fase da vergonha, né? Então, eles acabam ficando ali, sempre ali, atrás, olhando, observando. E aí a gente também precisa observar isso. Sim, Adolescente é mais fácil de querer ajuda, porque criança você pega na mão e leva. E adolescente? eu preciso ganhar confiança. O que eu Preciso preciso é levar ele na primeira consulta. Exatamente. E assim, a gente sempre brinca assim lá na clínica assim. Se o seu filho estivesse com câncer, né, vai, que é uma coisa muito séria, ele teria escolha de ir ou não ir fazer o tratamento? Não, vai ter que ir. Então é a mesma coisa. Ele não tem essa escolha. Existe um responsável por ele, que precisa decidir por ele o que é melhor. Se ele tiver que ir, ele vai, e isso não existe negociação. Aí chegando lá dentro, a gente começa a negociar, a gente começa a conversar, a gente começa a ajudar. Entendi. E aí, um TDAH você consegue. É TDAH ou TDAH? Tem o TDAH e tem o TDAH. Que diferença de um e outro? Coisa ali, praticamente. E, e quanto tempo você consegue diagnosticar, Rita? Olha, a gente começa a levantar as hipóteses pelo menos em 6 meses. Nossa, 6 meses a criança tem que estar lá contigo. Sim. Pra... Porque a gente, então, da minha forma que eu trabalho, eu também já vou trabalhando todos os estímulos necessários. Eu não vou deixando para trás, eu não vou fazendo somente os levantamentos. Porque hoje em dia eu sinto essa necessidade de você ter que conscientizar a família também. Porque para a família também não é fácil. Então eu não posso chegar para você e falar assim, olha, em 4 semanas, então, seu filho tem TDAH, assim, não tem essa aceitação, não tem essa informação ainda hoje. Eu espero que a gente chegue lá na frente, mas hoje em dia ainda existe essa dificuldade, esse preconceito ainda. O meu filho era mais jovem, a gente fez um exame com uma doutora chamada Célia de Santos, ela é neuropsicopedagoga, e ela fazia um questionário para ele responder, e eu acho que foram 8 semanas. 8 semanas Sim, sim, para sim, ela poder dar o diagnóstico. sim. É isso mesmo. Rita, temos uma pergunta de uma seguidora Oi. que ela fez lá na página para mim. Ela pergunta, na verdade, duas. Meu filho sempre gostou de estudar. Depois da pandemia, desanimou total. O que fazer? Chamar atenção. Já tá chamando atenção aí, né? Desanimou, desanimou por quê? Qual é a dificuldade? O que tá acontecendo na rotina? Como é que foi esse retorno? Sair de casa? A família também que tava tudo ali, juntinho. De repente, cada um foi para um canto fazer alguma coisa. Então, são sinais aí de ansiedade também, né? Que a gente já vem surgindo. Se for mexer um pouquinho mais, a gente vai ver que realmente tem alguns sinais a mais de ansiedade. Então, é legal buscar uma ajuda psicológica, de fato. Ela fez uma outra pergunta. Como lidar com os atrasos da criança devido a essa loucura de pandemia? Vou A buscar- mesma mãe. Então, provavelmente, ela já tá relatando dois problemas, né? Na Sim, verdade? sim, exatamente. Então, assim, existe o atraso. Por que que a criança está desanimada? Porque ela não quer passar vergonha. Eles entendem hoje em dia, né? Assim, vou passar vergonha porque eu não sei na escola.
Então, existe esse desânimo porque ele não está conseguindo acompanhar, existe um atraso. Então, é bacana procurar um profissional que vai orientar exatamente dentro dessa dificuldade da criança e da rotina dessa família. Entendi. Ô, Rita, e como é a criança pós-pandemia? Como são os pais pós-pandemia? Como é que a gente precisa. Como é que a gente precisa agir? O que que a gente precisa fazer? Então, eu acredito sim que nós ainda estamos criando o nosso novo normal, né? Ainda estamos nos reconectando com as pessoas, nos encontrando novamente. Então, essa criança ela tá ansiosa, essa família ela tá ansiosa, essa mãe e esse pai, eles estão aprendendo a lidar com esse dia a dia e prestar atenção, querer voltar a trabalhar, querer não, ter necessidade, né, de voltar a trabalhar, de ter ali as suas contas para pagar, porém, eles sabem que tem alguma coisa que o filho também tá sofrendo com essa ansiedade, então é muita ansiedade. Lucas, vamos colocar os comentários na tela, que tem as mães estão falando pra caramba Olha. aqui. Tem bastante comentário. Vamos lá? Ó, tem algumas mães que falaram que você é uma super profissional, Obrigada. excelente profissional, parabéns, super profissional, a Indiara. A Silvana falou assim, que linda, super segura no que faz. Parabéns, muito orgulhosa da Ah, profissional que você se tornou. A Tami, que é a mãe que a gente acabou de. Baixa um pouquinho, Lucas. Que a gente respondeu, ela falou assim: eu também achava que isso era normal, de não falarmos antes para não alimentar algo caso não desse certo. Ela falou que quantas dicas maravilhosas também. A gente acabou de responder sua pergunta que você fez lá no Instagram. É verdade, acaba acumulando muitas coisas e precisamos ter um tempo maior e com muito mais cuidado com as nossas crianças. Por isso a importância da educação infantil. Se possível, falar um pouquinho da dislexia. Vamos lá, né? A Silvana falou assim: o que fazer quando a pedagoga desconfia e conversa com os responsáveis para estar levando a um profissional e os pais não aceitam? Isso deve ser bem complicado. Isso é aquilo que a gente falou lá no começo. É difícil a gente escutar isso de um profissional, porque você fala, onde eu estava que eu não percebi isso? tem todo um processo, né, da família entender, compreender. A gente brinca assim, brinca não, né? Existe um luto, né, nessa família de entender essa dificuldade do filho, porque a gente coloca muitas expectativas. A gente sempre acha que o nosso filho é o mais bonito, é o perfeito, que sabe tudo. É aquele que aprendeu a andar antes, a falar antes, né? Então, a gente quer que isso continue. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado com essas expectativas que a gente coloca também sobre a criança. E o que que o profissional precisa fazer? Avisou, o pai não gostou, a mãe não gostou. E agora? Ir aos poucos, conversar muito, acolher essa família, falar do dia a dia, buscar a direção, a coordenação da escola, que vai ter os meios de chegar na família, porque essa família precisa buscar ajuda. O mais importante inicial é fazer essa família chegar a esse profissional que vai dar esse auxílio, porque aí o profissional está preparado para segurar e abraçar, né? Entendi. A Indiara pediu pra gente falar sobre dislexia. Vamos lá. A dislexia é algo também que vem surgindo muito hoje, né? Porque vem levantando aí essas dificuldades escolares, essa criança que de repente troca algumas letras, que vai esquecer de muita coisa também. Ela vai ter dificuldade, talvez, em alguma matéria específica. Então, assim, é um ramo também extremamente extenso. E como em casa, como a gente repara isso? Praticamente, olha, o mais confuso é isso, eu falo assim, que às vezes falar, porque os sintomas, eles acabam muito a nos confundir, né? Porque é Eles muito são muito parecido. parecidos, são todos muito próximos. Então, de fato, assim, sentiu que tá com uma dificuldade, que tá difícil, opa, tem alguma coisa chamando a atenção, existe esse desânimo quando o assunto é escola, busca um profissional, que o profissional vai ter os testes, né? O trabalho nunca, ele é único, ele é multidisciplinar, então o profissional, ele vai conversar com outros profissionais até traçar exatamente o perfil do seu filho, sobre exatamente o que é. Ô, Rita, você acha que diante de todo esse turbilhão que a gente passou de pandemia,
isso também nos serviu para que a gente pudesse abrir mais os nossos olhos para as crianças, porque hoje esses termos, né, dislexia, o TDAH, a, o outro que você acabou de falar, Autismo. o autismo, a gente está ouvindo isso de Muito, 2 anos para cá, de muito. 3 anos para cá. A gente podia ouvir antes, até ouvia, mas era uma coisa muito mais distante. Hoje a gente está ouvindo muito mais. Você acha que isso foi de repente, um ponto positivo da pandemia? Sim, porque as famílias se conectaram, né? Elas estavam juntos. Como eu também tenho casos de que antes da pandemia, a criança lá na pré-escola, o professor levantou a hipótese do autismo. Até assim, uma coisa assim que eu não acho legal de fato é você chegar e falar, gente, não faz isso. A mãe e o pai não tá preparado para escutar. Então vai com calma. Olha, mãe, eu acho que seu filho tá em uma dificuldade, ele precisa de ajuda. Vamos procurar uma profissional. Fazer isso aos poucos, para a gente ir contando para essa família aos poucos. Então, assim, a família descobriu lá, antes da pandemia, veio a pandemia, a família se trancou dentro de casa, com criança pequena, e aí os sintomas só vieram a aumentar e isso fugiu totalmente do controle. E aí, acabou a pandemia. Agora tem que sair de dentro de casa. E tratar. E isso foi muito difícil mesmo. Realmente. Porque assim, enquanto estava dentro de casa, você ainda tinha desculpa, né? Tô dentro de casa, não posso Então, fazer nada. Então, dentro de. Tinha essa desculpa, não posso fazer nada, mas ao mesmo tempo, tava todo mundo arrancando os cabelos, porque não sabia o que fazer com essa criança, principalmente os pequenos. Quando começam a apresentar esses sintomas, às vezes é muito complicado, né? Depender do grau também do autismo. Então, aí a família tava ali, arrancando os cabelos, porque não sabia o que fazer, porque tem o autista que tem a questão sensorial da roupa, tem a questão da alimentação, que eles não aceitam todo tipo de alimentação. Então, são questões que precisavam de acompanhamento. E agora tem que tratar. Tem que tratar. Tem como, tem que voltar para a sociedade. A gente precisa viver em sociedade. Voltando aqui na pergunta da Indiara, que ela falou da dislexia, eu não consigo chegar no seu consultório e falar, minha filha é disléxica, Não, minha não, filha tem TDAH, você que vai me dar esse diagnóstico. exatamente. Nós é que vamos fazendo esse levantamento. Até porque, se eu te falar aqui, eu vou te falar vários N sintomas, até como estudante de psicologia, quando a gente está lá dentro da sala de aula, a gente começa a estudar, a escutar sobre aquilo, a gente fala, nossa, mas eu acho que eu tenho um pouquinho daquilo, eu tenho um pouquinho disso. A gente começa a se familiarizar e não necessariamente significa que seja alguma coisa. Então, de Mas repente, que a gente também podia investigar. sim, investigar. Então, assim, viu a dificuldade? Busca ajuda. Como pode ser alguma coisa, como pode não ser nada. E a gente vai estar aí para isso, né? Para estar orientando essa família. E se não for nada, a gente vai dar os estímulos necessários para aquela dificuldade e acabou. Entendi. Então, é, a Ju Seabra falou que você é Ah, maravilhosa. obrigada. A Aninha também trabalha com ela. Obrigada. Também falou que é maravilhosa. É, a Tami falou que, verdade, acaba acumulando muitas coisas e precisaríamos ter um tempo maior e com mais cuidado com as nossas crianças. É verdade, é verdade. Vamos falar do autismo grau máximo, porque ele Sim. é classificado em classes, não é? E 1, 2, 3, 4? Ou 1, 2, 3. 1, 2, 3? Até o que minha criança com grau 1 pode fazer, o que minha criança com grau 2 pode fazer, e o que minha criança com grau 3 pode fazer. É, primeiro que o autista, cada um é único, tá? Então, pode ser que tenha os sintomas no primeiro, que vai ter no terceiro, que não vai ter no segundo. Então, isso depende da pessoa. Mas, o primeiro grau, a pessoa ela vai conseguir conviver em sociedade, o segundo também, né? Não existe aí o atraso na fala, que é a nossa No maior segundo, preocupação, até o segundo. Agora, o terceiro, que é o grau mais alto, aí é onde existe a dificuldade gigantesca da socialização, o atraso na fala, a questão sensorial da roupa, da alimentação. Isso não significa que o autista do grau 1 ou grau 2, por exemplo, não tem uma dificuldade com alimentação.
tem uma dificuldade sensorial ou com o barulho. Então, isso varia muito, mas o grau 3 ele tem mais sintomas, né? Então, ele acopla mais sintomas ali. Entendi. O 1, ele pode tranquilamente viver na sociedade e a pessoa nem desconfiar que ele é autista? Sim, existe muita gente, inclusive, sendo diagnosticado depois de adulto. Pai autista, necessariamente filho autista? Acontece muito, não vou mentir pra você, mas também tem casos que não. É só realmente a criança. A Ju falou, acho que as crianças ficaram extremamente ansiosas pós-pandemia, né? Que foi aquilo que a gente falou, Muito. realmente. Tinha. Tem toda uma família por trás. Ou pode ser algo patológico também. Aí precisa de Acontece de investigação. ser algo patológico? Porque Sim, tem aquelas crianças, né, que realmente são mais choronas, elas choram por tudo, não quer isso. tímidas, vergonha excessiva, assim, né? Também. São Também é sinais. caso de preocupação. Sim, são sinais que precisam de investigação. Ou muito bagunceira, ou muito tímida, falante, também é sinal de preocupação. Sim, precisa investigar. Ô, Se Rita, tiver tendo uma dificuldade aí em alguma coisa que é esperado para essa idade que essa criança esteja se desenvolvendo, aí você fala, poxa, mas eu prestei atenção que ela chora, que ela faz birra. É uma criança que, vamos falar de uma criança pequena aí que a gente tá falando da birra, uma criança que se joga no chão, chora demais. Essa criança desenvolveu tudo que ela precisa para falar, para se comunicar? Então, de mas tem repente, crianças que até falam, mas choram muito. sim, ela até fala, mas ela tem o repertório para explicar o que tá acontecendo, o que ela tá sentindo, de fato? Entendeu? Criança que gagueja. Pode ser algo lógico, pode ser ansiedade, pode ser em situações que precisam de Também investigação. precisa de atenção. Sim, Uma criança que gagueja, ela vai ser um adulto que gagueja? não necessariamente. Precisa realmente investigar e trabalhar desde já, passar na fono, né? Fazer terapia, porque a gente tem que ver essa questão, o que que tá deixando essa criança ansiosa, desde quando essa criança começou a gaguejar, como que foi esse início, essa introdução da fala da criança, a gente fica nhen, 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 nhen. Eu falo, não fala assim com a criança, né? Fala de forma correta, pausada, tranquila. Como que a família fala também, né? Colocou a família ali, você já vai sentir um pouco também. Entendi. Rita, o que que a gente, quais são os cuidados que nós, pais, precisamos ter agora com essa volta toda, né? Porque agora voltou assim tudo com muita intensidade, né? Tanto para as crianças quanto para os adolescentes. Eu acredito que é o uso do celular, tá? Porque isso ficou muito Nossa, isso tá livre, muito difícil. ficou muito Tá. aberto. Então, assim, mas não adianta falar, olha, dá aqui seu celular que você não vai usar. Ou limitar o tempo e não dar outras coisas para essa criança fazer. Aí volta lá na situação do início, que eu falei que essas crianças não tinham jogos dentro de casa, que elas não tinham hábito de leitura. Só que não adianta você pegar o livro e falar, olha, essa aqui é a hora da leitura, se você não é exemplo. Então você precisa também ser exemplo dentro de casa. Você precisa fazer uma leitura, fazer com a criança, você precisa ter um tempo para jogar. Então administrar essa rotina da família, que eu sei que é Nossa, muito Rita. difícil, que a gente que é mãe. Que É isso, uma loucura, eu sei Rita? que é difícil, eu também sou, eu trabalho, eu estudo, enfim, entendo toda essa dinâmica, mas a gente precisa ter esse tempo, se faz necessário. E aí, esse tempo que a gente, de repente, tá com eles é o tempo sem o celular. Porque a gente fala, Exatamente. vou desligar. Vou falar o que eu falo na minha casa. Eu vou desligar a internet. É, Vou desligar a internet. Aí você desliga a internet, eles têm a internet móvel. exatamente. Que a gente nunca deixa eles sem, por conta que às vezes vai fazer uma coisa na rua, tem que ter internet. Aí a gente fala, vou desligar a internet. Tá, mas e aí? Realmente, né? Aí existem aplicativos também, né? Que você consegue bloquear o celular da criança, tudo isso. Mas isso são casos extremos. Eu falo que realmente acho que o importante é conscientizar a criança e você entender que para essa criança sair do celular, você também precisa sair um pouco, tentar jogar, ter esse momento em família. Não dá para Nossa, fugir Rita, você só disso. pede coisa difícil, É muito Rita. difícil, né? Eu sei Nossa, que como é. você pede coisa difícil? Rita, outro dia eu vi um vídeo na internet onde uma criança pegou um livro. Ela pegou um livro. A mãe deu um livro na moça. Sabe o que ela fez com o livro? Ela não sabia abrir o livro. É incrível. Sim. Eu tive casos assim, porque a gente aprende a partir da repetição e da observação. Então, por isso que eu falo, precisamos ser exemplos.
Tem casos de, por exemplo, vou dar um fichário pro meu filho, ele tá na idade e tal. Só que assim, teu filho ficou trancado na pandemia dentro de casa. O que que ele observou? O que que ele viu? O que que ele aprendeu? Aí você deu um fichário na mão dele e mandou ele pra escola. Como é que voltou esse fichário? Tudo, entendeu? Todo A mãe esbagaçado. chegou doida, mas olha aqui, olha o estado. Então, mas e aí? Como que a gente fez? A gente sentou, a gente explicou, a gente organizou. Eles não sabem, a gente precisa. As coisas. Ai, mas ele mexe. A primeira coisa que fala também. Eles mexem no celular, na televisão, maravilhosamente Por que que bem. não sabe fazer isso ou aquilo? É isso mesmo, Mas Rita. porque a gente tá mexendo, porque a gente tá fazendo. Então a gente precisa explicar as coisas mais simples. Às vezes se faz necessário explicar. E outra coisa também, hoje a gente tornou o celular babás dos nossos filhos. Hum, Porque é muito, muito cômodo você querer limpar a casa e falar, toma o celular, toma o celular. Larga o celular lá na mão. Eu digo que não dá para excluir de fato, até porque a tecnologia está aí, veio para ficar. As escolas que estão conseguindo inserir isso também no dia a dia, eu acho que vai ser positivo, vai ser bacana. Só que esses momentos em família se faz necessário, né? É ali que você vai observar, é ali que você vai ver a dificuldade do seu filho, é ali que ele vai falar do coleguinha, como é que foi na escola, como é que foi no dia a dia. Não adianta você esperar a criança chegar da escola e falar, como é que foi seu dia? Ah, foi legal, foi normal. É isso que eles respondem, principalmente os adolescentes. Os Não, pequenos a minha esqueceram. então, a minha filha é isso. Você fala eu falo como você foi na escola, filha? Esqueci. Esqueci. Aí às vezes eu pergunto, tipo, vou colocar ela pra dormir, aí deito com ela um pouco. Aí, filha, como que foi a escola? Não sei, já faz muito tempo que eu Sim, cheguei. sim. Ah, como pode Então, assim, isso? é no joguinho, é na brincadeira, é no desenho que vocês forem fazer juntos. Ou não, nas atividades diárias, porque a gente precisa inserir também as crianças nessas atividades da casa. Como é que a gente faz isso, Rita? Porque eles têm preguiça de abrir o olho praticamente. E Tem, quanto mais de tirar um prato de cima da mesa. tem. Dá essa dica aqui pra nós mães. Atenção, meninas, que essa dica é de milhões, hein? Essa dica a gente precisa aprender. Diga. Gente, é repetição diária. Eu digo, eu vou dar assim, olha, a Mariana vai passar vergonha aqui agora. Assim, coisa simples. Mariana, olha, a louça depois do almoço é sua. E aí a Mariana foge da louça, foge da louça. E aí todo dia a mãe chega com a maior paciência. Vem cá, vamos juntas, vamos lavar. Você vai secando, a gente vai conversando. Só E que a gente chega doida de vontade de ver a louça é, limpinha, né? então, até que chegou o dia que a Mariana pegou e escondeu a louça toda no forno. Aí eu Rita. cheguei, parece que a gente sente, né? Eu fui assim, andando pela cozinha, falei, tem alguma coisa errada. Essa cozinha tá muito bem arrumada. A louça tava. Aí eu olhei a louça toda dentro do forno. Nossa, deu trabalho de empilhar toda a loucinha lá dentro Que do ela podia ter forno. lavado. E assim, 4 copos, nada, não tinha panela, não tinha nada. Eu, qual é a vontade? De dar uns berros já, né? Nossa, de acabar, né? Então, mas não. Manter a calma. Aquele dia eu falei, não, eu não vou fazer por ela, porque ela precisa entender que ela vai ter que fazer, né? Que existe essa necessidade de. A gente faz juntos, a gente vai pra cozinha, a gente faz várias coisas juntos. Só que foi uma fase que ela passou. E aí eu sentei na cadeira. Eu tinha que estudar, eu tinha relatório pra fazer, eu tinha milhões de coisas pra fazer. Eu sentei, calma, chamei ela, falei, Mariana, encontrei a sua louça. Pode lavar. Encontrei a sua louça, foi bom. Pode lavar. Então, assim, é repetição. Vai pra cozinha, vai fazer uma comida? Chama. Olha, vem cá, pega o alho pra mim na geladeira. Vai lavar uma roupa? Me ajuda a separar a roupa. Porque isso é que vai fazer também seu filho Mas e aprender. outra coisa, nossa, isso que eu vou falar pra você, todas as mães aqui presentes vão se identificar. Filho, faz isso daqui pra mim, já vou. Já... Já vou. Tudo é já vou. Lá em casa, eu tenho a Lara de 5, o Arthur de 17 e a Rafaela de 12. A Rafaela lava a louça do almoço, mas eu já tirei a louça do café da manhã. Não interessa, mas te lava do almoço. Ah, mas o Arthur cozinha extremamente bem. O filho, olha essa louça. Ah, mas eu já cozinhei. Mas eu já fiz o almoço. Ah, mas eu já fiz o almoço. É isso. O que que a gente faz, Rita? É conversar, é negociar no dia a dia. Eu sei que isso é muito difícil. A gente vai encontrando aí estratégias. Um dia a gente cede, outro dia a gente mostra pra eles, olha, eu cedi ontem, hoje eu preciso de você. Então mostrar essa responsabilidade, esse compromisso que nós E precisamos quando ter uns com os outros. antigamente, não sei se é correto, diga-nos pra nós. Outra dica de milhões, eu tenho certeza que isso aconteceu Ai, com ai, ai. você quando você era jovem, quando a gente era mais jovem.
Se você não fizer, não sai. Se você não fizer, eu tiro isso. Se você fizer, o Lucas tá olhando ali, porque deve acontecer isso com ele também. Se você não lavar a louça, não sai à noite. Se você não fizer isso, acontecia muito quando a gente era mais jovem, né? E aí a gente acabava fazendo, né? Mas eles, Então, vou tirar o celular. mas aí o que que acontece? Se você não sair para trabalhar, você não vai ganhar, tá? Então a gente precisa sim fazer combinados e avisar antes, tá? Não fez, só que não fale que vai fazer uma coisa e E não não faz. cumpre. Porque se não cumprir, aí acabou. Desde o menor ao maior, eles se aproveitam, isso é do ser humano. Conosco também é assim. Então, se você falou, ai, tá sofrendo. Que a gente tem culpa, porque a gente tá trabalhando, a gente tá na correria do dia a dia, a gente se sente culpada, né? Sim. Mas falou, cumpre. Não tem como fugir disso. Então, a gente pode fazer essas trocas, ó. Sim, Se não lavar a louça do almoço, não sai à noite. sim. Se não lavar a louça do almoço, não tem o dinheiro do sorvete. Não é feio fazer isso e também não é errado. Não. E assim, é bacana estipular, né, dentro da rotina da casa, o que cada um tem para fazer para que exista esse funcionamento e que cada um tem que ter responsabilidade e o compromisso um com o outro. Igual todo mundo, assim, é a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. Como é que você dá conta? Eu dou conta porque cada um tem a sua função. Então, mas isso não funciona. Pelo menos na minha casa não funciona, Rita. Então, mas isso você vai ter que começar no dia a dia, criar esse hábito Porque, ó, lá até em casa isso nós somos em funcionar. 5, a casa é gigante. Meu marido sempre fala, se todo mundo fizer uma coisa, a casa não vai suportar. A gente vai sempre manter tudo arrumadinho e tal. Mas não tem Então, jeito. mas é aí que tá, chegou. Fulano não fez a sua parte, olha, você não fez a sua parte. Então, você vai ter que fazer, mas hoje você tá perdendo isso porque você não fez a sua parte. Eles nem estão nem ligando mais, porque eles não estão nem ligando mais, Rita, porque eles perdem. Eles perdem, tipo, não vai sair. Ah, tudo bem, não vou sair, mas fico no celular. Então, aí você tem que. Ele tem que entender que ele não vai sair, ele não vai ficar no celular, ele vai fazer aquilo que ele deveria ter feito, né? A gente tem que pegar, tem Faz sempre comentários alguma pra gente, Lucas. coisinha que a criança quer deixar, que a criança não quer. Tem sempre alguma coisinha que você vai pegar ali que é a feridinha. Eu falo que é o dodói dele, que ele vai ficar chateado se de fato você tirar. Porque realmente, hoje, e assim, o já vou Já vou. acaba com a vida da gente. A Então, gente já tá numa rotina difícil, a gente já tá trabalhando mais, a gente acorda cedo, dorme tarde, dorme pouco. Vou falar por mim, eu durmo pouco. E aí não tem mãe que não se estresse quando você fala, filho, faz isso, já vou. E aquele já vou demora, e aquele já vou bastante. demora, e às vezes você tá esperando alguma coisa e demora, não tem como a gente falar, ai, não, eu vou ser serena. É difícil pra gente É muito também, difícil. porque a gente também voltou com muitas questões da Sim, pandemia, sim. né? E da mesma forma como a gente está buscando entendê-los, né? Hoje a gente busca mais, a gente lê mais, a gente conversa com vocês profissionais, eles também deveriam olhar um pouquinho mais por nós, né? Não digo Sim. os pequenininhos, mas os maiores, né? Sim, sim. Não, isso é uma coisa assim, que geralmente às vezes a família chega ali na clínica, né? Por que não fez isso? Ah, eu já vou. Ou banho que não quer tomar, que também passa essa fase do adolescente, que não toma banho direito, não Não escova os come, não quer dentes. comer, você vai sentar na mesa, aí chama um, vem, chama o outro, vem. Já vou, não tô com fome, Então, não quero. alimentação eu falo assim que é algo assim que quando a gente trabalha a rotina, é algo que eu falo que existe, se existe a possibilidade da família almoçar, enfim, as refeições que possibilite fazer todos juntos, tem que ser regra dentro da casa. Não existe já vou, não existe não estou com fome. Aquele é o horário, aquele é o momento. A gente às vezes precisa ser um pouquinho ali mais energético, mais firme de fato. É o horário, é o momento da família? Ok. Você não quis jantar agora? Não tem janta depois. Acabou. Eu sempre falo do meu pai para as pessoas, porque meu pai, ele era um cara muito enfático. A gente nunca levava uma bronca dele, mas ele fazia. Só que ele não avisava que ia fazer, ele só fazia. Eu lembro que meu filho, ele era muito difícil de acordar de manhã para ir para a escola, ele até hoje, muito difícil. E era um estresse, assim, o dia já amanhecia estressante, porque a gente se estressava com ele. E ele falava assim: sabe o que que você faz? Você chama uma vez, chama duas, chama três. Na terceira ele não levantou, pega ele no colo, põe no carro, vai até a frente da escola e tira ele do carro. Nunca mais ele vai fazer isso.
Mas quem tem coragem de fazer? Exatamente. Mas quando nós éramos jovens, eu falo isso assim muito lá em casa. Ele era muito enfático. Ele era aquele tipo de pessoa que a gente ia se arrumar para ir para alguma balada e ele via a movimentação. Tá se movimentando. Na hora que a gente ia sair, não, não vai, ninguém me Não, pediu. Como assim? Não, não vai. Ele não avisava. Mas ele falava não, não, e pronto. A gente se matava ali de chorar, de chorar. estressar. Muitas vezes a gente chegava de madrugada e ele desligava a luz geral da casa, fazia a gente tomar banho no frio, ou às vezes jogava o lanche fora. E aí as táticas foram mudando. Mas a gente não tem hoje mais esse pulso de ser enfático. A gente fica ali, faz, vai, vai. E a gente tem a paciência de ficar esperando por eles, né? Sim. A gente precisa ter, assim, essa fala de fato mais firme. É necessária na rotina, na organização. Mas a partir do momento que a família estabilizou uma rotina diária, isso também vai se entendendo cada um o seu papel. O papel da criança, do adolescente, da mãe, do pai. Assim, quando eles chegam para mim na clínica, eu não sou mãe, eu não sou pai de ninguém na clínica. Então, o meu papel é diferente. Eles já chegam contando, né, tia, eu fiz mesmo, pisei na bola, minha mãe ficou brava, mas também ela se estressa por tudo. Então, a gente vai ensinando eles até essa E fala aí de negociar. você acaba é, constatando que nós também temos a nossa parcela de culpa. Sim. Porque quando a gente olha, a gente fala, a gente tá certo, eu tô certa. Imagina, ele não faz mesmo? E tá aí uma outra coisa que eu escuto muito. Eu não vou levar porque eu vou escutar que a culpa é minha. Então, assim, é ajustes, né? Não é culpa, não tem culpado, de fato. A gente só precisa se organizar novamente, se ajustar para a coisa fluir. Deixa eu dar uma pausa aqui pra gente Sim, falar de dois super patrocinadores que vocês são acostumadíssimos eu falo lá na minha página, mas eles estão aqui comigo também no podcast. Uma delas um deles é a o Lucas tá brigando comigo pra eu colocar o microfone perto, gente. Eu falo mesmo, viu? Um deles é a lojinha do Abdu. Amo muito a Mari. E hoje ela fez um lanchinho, mandou pra gente um lanchinho todo especial. Você tá vendo, Rita? Que lindo? tá uma delícia aí, ó. Não Tô é? Eu vou curiosa. mostrar pra vocês agora o que é que tem aqui, porém com as fotos dela, pra vocês verem o que tem lá e os preços. Gente, vamos lá? Pode passar. Ai, gente, o pãozinho que nós temos hoje. Volta lá, Lucas. Volta. O pãozinho que nós temos hoje, ó, é o pãozinho de brioche. Olha que lindo, ó. Pãozinho de brioche cheirosíssimo. Pode passar no O Lucas. cheiro tá maravilhoso Massa de aqui. pastel pro final de semana. Ravioli pro final de semana. Você gosta de massa, Rita? Amo, adoro. Ai, é Principalmente final de semana, impossível não né? gostar de. Prático. Ó, massa de lasanha, super baratinho. Tá vendo? Ai, gente, esse lombo fatiado a Rita vai experimentar, que é o que tá aqui no nosso sanduíche. Olha o preço. Ai, Rita, esse eu tenho aqui também, ó. Ai, que delícia. Ó, gente. 4 pudinzinhos desse por R$ 10. É muito baratinho. E os salgadinhos também, ó. Fui lá, comprei um monte desses salgadinhos. Deu, obrigada. Queria muito agradecer a Mari, lojinha do Abdu. Fica aqui no centro, na São Paulo, 2908. 2908. Aqui na São Paulo mesmo, ali perto. 906, sabia que era 906. 2906 aqui na São Paulo mesmo. Lá vocês vão ser super bem atendidos. A Mari tem uma gama gigantesca de produtos. Os preços são os melhores da cidade. Isso eu constato porque eu vejo. E eu não ia indicar uma coisa que eu não gosto, viu, gente? Vocês estão acostumados e sabem que eu só indico aquilo que eu utilizo mesmo. Um outro parceiro que eu tenho um amor gigantesco, trabalho com eles, são os meus parceiros, trabalho com o marketing deles, é a Panet, que tá aqui também no nosso podcast, tá? Aliás, a Panet está em todos os nossos podcasts aqui da TV Luas. Nós estamos transmitindo através do canal 3 da TV HDTV da Panet, e hoje eu queria falar com vocês da promoção Troque e Ganhe. Tem aí, Lucas? Vamos mostrar a promoção Troque e Ganhe. Deixa eu baixar aqui, ó. Trocou seu provedor, tem outro provedor, não tá gostando, tá dando pau, não gostou? Troque e ganhe. O que você pode fazer? Você troca, leva, fala, Panete, olha, eu tenho um provedor e eu vou trocar, quero trocar. O que acontece? Você ganha a primeira mensalidade em instalação grátis. Gente, olha que legal. Trocou o provedor, instalação e primeira mensalidade sai totalmente grátis.
Então, eu super indico, tenho na minha casa, gosto, não é porque eles são os meus parceiros, mas desde que eu cheguei na cidade eu já utilizo o Panete, não tem problemas. Então, outra super dica para vocês, tá bom? Sigam as redes sociais da Panete, @Panete, e tanto no Facebook quanto no Instagram, tá bom, gente? Rita, amei nossa conversa. Eu quero que Obrigada. você dê as considerações finais, o que é que a gente tem que fazer. Ó, tem uma moça aqui, PA, falou que a Mariana é maravilhosa. Baixa lá. Por conta da louça. Ah, ela vai me Da matar. louça guardada. Mariana maravilhosa. Considerações finais. Fala conosco, pais. O que a gente precisa fazer? Primeiramente, assim, eu acho que é aceitar, tá tudo bem ter dificuldade, todos nós temos algumas dificuldades, ninguém é perfeito. Buscar ajuda não é um problema. Buscar ajuda não é que você deixou de fazer alguma coisa, ou que faltou alguma coisa para a criança, que a primeira coisa que a gente pensa é o que eu posso fazer de Onde eu diferente, errei? onde eu errei. Então, assim, não se culpa, busca ajuda, não tenha vergonha, que tudo vai dar certo, sem sombra de A dúvidas. Tami falou que adorou o nosso bate-papo Ai, também. obrigada. Rita, passa os seus contatos, onde a gente te acha, fala da primeira consulta sua, né, da sua primeira Sim, sessão. eu tô na Clínica Equilíbrio, no Shopping Mongaguá, sala 21. A primeira consulta, ela é gratuita, então é uma consulta para a família me conhecer, para a criança conhecer o meu espaço, eu explicar como funciona, a gente conversar sobre valores, e a gente fazer esse primeiro levantamento, tá? Também estou trabalhando com palestras gratuitas, porque eu vejo essa necessidade muito por conta da ansiedade da gente falar das emoções. Então, assim, aqui na cidade ainda não fiz nenhuma, mas já fiz em Praia Grande, já em 2 escolas, fiz para a família, para as crianças e para os profissionais, Quem né? tiver, de repente, algum projeto, Sim, algo beneficente, que você possa ajudar, pode te chamar no direct do teu sigam no Instagram. Instagram. Olha, gente, que legal, tá vendo? A Rita tá me falando que ela faz algumas palestras direcionadas para algumas pessoas gratuitamente. Então, de repente, você tem algum projeto, ou você vê em algum momento que algumas pessoas da comunidade, ou da sua comunidade, ou do seu meio ali, precisam de um tratamento, de uma atenção, chama a Rita no direct, que ela vai, de repente, montar alguma coisa, algo que ela possa ajudar, né, Rita? Exatamente. A Silvana falou maravilhosa entrevista, parabéns. A Tami falou dica de Obrigada. milhões mesmo, não Ah, precisamos nos culpar, tá vendo? Precisamos aceitar nossa realidade e buscar ajuda dos profissionais necessários. Marcelo Giano, nosso super historiador, adoro. isso Falou que mesmo. legal, uma profissional dessa em Mongaguá. A Rita também é terapeuta ABA, né? Terapeuta ABA, que é uma terapia voltada para o autismo. A gente trabalha toda essa socialização, todas as necessidades que a criança tem para se desenvolver, para aprender. A gente trabalha através da terapia ABA. Muito legal. A Silvana falou, poderia fazer parceria com a rede municipal. Silvana, você acha que eu já não tô cheia de ideia aqui? A pessoa não pode ouvir ninguém falar que quer ajudar os outros, que eu já tô aqui mirabolando já, pensando em algumas coisas que a gente pode fazer com a Rita. Gente, adorei. Rita, muito obrigada. A conversa foi, assim, muito informativa. A gente aprendeu de uma forma muito leve, né? Porque a gente sempre tem esses assuntos como uma coisa mais pesada, a gente tem culpa de fato, a gente tem medos, mas você trouxe esse assunto pra gente de uma forma mais leve, de uma forma que a gente pudesse entender. Então eu adorei, gostei demais. Vou fazer vários cortes aqui, porque eu sei que você falou um monte de coisa legal, assim, que vale a pena a gente deixar para outras pessoas ouvirem. Gostei demais. Quero te agradecer do fundo do meu coração de você ter aceitado. Tem outras coisas pra gente. Enfim, muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. E estou gostando muito de participar dessa construção. Obrigada. E já tem outras coisas que eu quero pensar com Combinado. você pra gente fazer. Obrigada, viu, Rita? Obrigada. Um beijo, gente. Até semana que vem com outra super convidada, com certeza. E não deixem de seguir a Rita. A gente já colocou o arroba dela nos comentários, né? Ou na descrição. Nos comentários tá o arroba da Rita, tá bom, gente? Beijo, até semana que vem.